Olá a todos, desejo que todos estejam bem. Agradeço a Deus e a Jesus, aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e a toda a espiritualidade amiga por mais esta oportunidade de aprendizado. O tema de nossas reflexões de hoje é: quando a doença chegar, que está no livro O Médico Jesus, escrito por José Carlos de Luca. E José Carlos de Luca inicia esse tema com as seguintes palavras de Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando a doença chegar, lembremo-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre, a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. E José Carlos de Luca, ele então comenta estas palavras de Emmanuel. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de cura alguma. E aqui nós temos uma tirinha espírita. Observamos uma família preparando-se para o evangelho em seu lar, e o rapaz faz a seguinte pergunta: por que tantas doenças no mundo? E na tirinha ao lado está: iniciando o nosso evangelho, vou abrir o livro ao acaso, e nós observamos a intervenção do plano espiritual para que o evangelho seja aberto na página onde o rapaz encontrará resposta para a sua pergunta: por que tantas doenças no mundo? Então vamos ao evangelho. Como explicar as doenças que assolam o corpo físico? E Kardec, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta, nos esclarece. As causas atuais das aflições são de duas espécies, ou, se o preferirem, têm de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, as causas das aflições, sejam elas físicas, morais ou psicológicas, se não são encontradas nesta vida, se a explicação para elas não estão nesta vida, a resposta está em vidas anteriores. Somos espíritos eternos e recebemos a bênção através da reencarnação. A doutrina espírita ensina, através dos benfeitores espirituais, sobre a pluralidade das existências, não sendo esta a única vida por nós vivenciada,
e o único corpo por nós habitado. Já experienciamos outras existências e trazemos delas bagagens, às vezes não muito felizes, e outras oportunidades também serão vivenciadas para o nosso aprimoramento espiritual. Quando as doenças chegam ao nosso corpo físico, estamos sendo punidos por Deus? Kardec explica: a quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Somos os únicos responsáveis por nossos infortúnios, como nos esclarece Kardec. Somos livres para semear, mas colhemos o que plantamos. Deus nos concede o livre-arbítrio, tendo o homem a liberdade de pensar e agir. Sendo assim, o homem é o árbitro de seu destino. As nossas escolhas, independentemente de nossas motivações ou justificativas, acionam a lei de causa e efeito, seja no plano físico ou espiritual. O uso do livre-arbítrio são ações que provocam reações no tempo e no espaço. As boas escolhas produzem progresso evolutivo, enquanto as escolhas infelizes geram provações ou expiações que se configuram como mecanismos evolutivos moduladores da lei de causa e efeito. No livro O Consolador, Emmanuel afirma que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Escolha das provas. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E então, eles respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. E sobre as escolhas das provas, Miramês, quando comenta esta questão, ele nos esclarece que existem espíritos que já têm uma condição de consciência para escolher as provas pelas quais irão passar na futura reencarnação. Ele também coloca que existem aqueles que não encontram-se em condições de fazerem essas escolhas. E quem faz essas escolhas para eles? São os espíritos mais evoluídos, né? Os benfeitores espirituais. E ele coloca que tem aqueles espíritos que, mesmo em condições de consciência de escolha, pedem conselhos aos benfeitores maiores sobre o que é melhor para eles. E diz assim: enfim, tudo é escola, tudo é lição, porque nada se perde na casa de Deus.
e a sua vontade é sempre soberana. Então, a vontade do nosso Pai, ela é soberana. Na questão 258A, não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Quando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. A escolha é de cada um de nós e as consequências também. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que o é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. E José Carlos de Luca continua: pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Na raiz profunda, porém, das enfermidades, está uma necessidade de recomposição moral do espírito, aguardando o refazimento emocional, reajustamento interior, renovação de conduta, nos ensina Joana de Ângeles no livro Libertação do Sofrimento. E Emmanuel nos diz: é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Usa os remédios humanos. Todavia, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. A doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Então, devemos sim procurarmos o socorro sempre que necessário na medicina terrena, fazermos os exames de rotina e aliando o cuidado com o bem-estar físico, a mudança de hábitos mentais e atitudinais. Afinal de contas, o corpo reflete o que está cheio, a alma. No livro Entre a Terra e o Céu, o espírito de André Luiz aclara: a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. As moléstias conhecidas no mundo
e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos à atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Continuando com José Carlos de Luca. Jesus se apresentou para nós como o bom pastor, o pastor que nos conhece e que está disposto a dar sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelo em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades do momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal, proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Você está disposto a aceitar a ideia de que a doença é um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você continuasse vivendo na loucura? E eu trouxe esta entrevista com Chico para concluirmos as reflexões de hoje. Essa entrevista encontra-se no livro No Mundo de Chico Xavier. O entrevistado é o Chico, o entrevistador é o Elias Barbosa e o espírito comunicante Emmanuel. E Elias Barbosa faz a seguinte pergunta: Chico, entendemos que o nosso diálogo está longo, mas pode dizer-nos o que pensa Emmanuel quanto ao problema de doenças e obsessões? E Emmanuel, então, responde através de Chico. Muitas vezes adverte-nos que doenças e obsessões são testes que nos põem à prova a capacidade de resistência moral, ensinando-nos a valorizar a saúde do corpo e o equilíbrio da alma. Desejará você contar-nos alguma coisa de sua experiência ao contato de Emmanuel, com respeito à atitude que devemos assumir perante as nossas próprias doenças? Nosso amigo espiritual, diz Chico, é de opinião que precisamos guardar calma e paciência perante quaisquer enfermidades, de que sejamos acometidos, procurando ao mesmo tempo atenuá-las ou afastá-las por tratamento adequado. A esse respeito, narrei um dos primeiros diálogos que tive com ele, Emmanuel, em 1931.
Achava-me sob o domínio da doença complexa que trago até hoje em meu olho esquerdo, diz Chico. Quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez, depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia. Certa noite, em dezembro de 1931, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. Tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais, dedicados e sob a assistência de médicos atenciosos e amigos. Então, devo prosseguir sob a orientação da medicina? Perguntei. Sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. Então, a importância de nos tratarmos. Quer dizer que preciso tratar-me com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito encarnado lembra o lavrador. Todo zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Chico então pergunta a Emmanuel: o senhor quer dizer que, embora eu seja médium e veja o senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? Por que você receberia privilégios por ser médium? Diz Emmanuel a Chico. A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. O Senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros, mas o Senhor acredita que posso desempenhar a tarefa mediúnica, assim doente dos olhos como estou? Sem dúvida nenhuma, se formos esperar pela saúde perfeita, a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então, como é que o Senhor considera a doença dos olhos em meu caso, quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa de início? Observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na terra. Confie no Senhor, pois sua doença é arrimo que ele enviou em seu auxílio. Ao ouvir estas últimas palavras, indaguei alegremente: então Jesus vai curar-me? Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador, e recomendou que eu começasse a leitura do texto,
Então comecei a ler em voz alta as palavras do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, isto é, retirar-nos da bênção, das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Entendi a lição que me era dada e resignei-me. Hoje, depois de transcorridos 36 anos sobre este diálogo, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos, amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido, em todo esse tempo, um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos outros. Uma linda lição de Chico para todos nós, para as nossas reflexões. Que tenhamos a clareza para fazermos as mudanças que se fazem necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. E resignação diante do que não podemos modificar, tendo a certeza que a bondade divina age em prol de cada um de seus filhos amados. Grande abraço a todos e gratidão. Graças a Deus.